Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje, continuaremos as aventuras, as peripécias editoras afora de Milo Manara. Hoje falaremos disso aqui, ó, quimeras. Pois bem, pessoal, estamos começando mais um vídeo aí, Espero que vocês tenham tido uma boa semana e vamos começar mais uma resenha aqui para vocês, tá? Primeiramente os comentários, acerca, rodeando a edição como eu sempre faço. Aqui a capa, tá? Esse é um escoriado que tem a ver com a história que eu contei no vídeo anterior, né? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês, ó, capa, lombadinha, contra capa, para fazer par com a outra. Do que eu pesquisei, a ficha também passou para vocês aí. Do que eu pesquisei, muito provavelmente elas são inspiradas numa coleção do Milo Manara, ali de 2012, 2013, se não me engano. É uma capa cinzenta, meio esbranquiçada, com uma logo, bem singela. Acho que a beirada é até legal, que é como se fosse um bordadinho, mas a capa ela é em um roxo, numas letras mais tranquilas. E como a Veneta, desde sempre, assim, principalmente por causa do tal do Gustavo Piqueira, que é o cara da Casa Rex, ele é um cara do design, das estripulias, das criatividades, das mais diversas, digamos assim. Eles devem ter optado por fazer uma nova capa, E no caso, fizeram tanto para esse quanto pro anterior. E aí eu olhando essa capa, eu juntando Lé com Cré, eu acho que é uma coleção da Glenar. Por quê? Porque essa capa, o design certinho, é o mesmo estilo da capa do Rei Macaco, do Pipoque Nanquim. Então talvez foi uma coleção da Glenar abraçando diversas obras de diversas épocas do Milo Manara. O Rei Macaco é esse design, só que em vez, talvez fosse, mas no caso da versão do Pipoque Nanquim, em vez de ser roxa a cor, da plaquinha, do nome é vermelha. Eu não pesquisei o Rei Macaco original para ver, mas eu tenho, tipo assim, juntando as pecinhas eu acho que era uma mesma coleção. Capa dura e papel offset como foi a edição anterior. Se eu não falei naquele vídeo, estou falando agora para vocês, tá bom? Deixando previamente adiantado o porquê dessa escoriada. Como eu disse lá no vídeo anterior, foi da compra, da Livraria Cultura, leitura, como você fala que eu misturo os nomes, Felizmente. E o artista, corno sem mãe, que botou isso no estoque lá, botou um puta de um adesivo de propaganda da loja, Tipo, compre com seu vale-livro, compre com não sei o que. E eu olhando aquilo foi me dando uma aflição, um sofrimento desgraçado. E infelizmente eu não tenho, por exemplo, secador de cabelo, que diz que se você passar o ar quente ali, amolece a cola, você consegue tirar com o mínimo de avarias possível, Você teria que ficar só esfregando depois, tirando a cola. Aí, o que foi o meu caso? Eu, com, se não me engano, uma faca, as costas de uma faca, álcool, papel higiênico e muita fé em Deus, fui ali tirando aos pouquinhos e molhando bem devagarinho, Que o álcool ele consegue isolar, o adesivo e vai despregando aos pouquinhos. Foi um trabalho muito minucioso, um serviço muito pelejado e ainda assim não ficou perfeito. Vou mostrar novamente para vocês, ó, mais proximamente. Tá um pouquinho escoriado e tal, mas de resto é isso aqui. O recheio tá impecável, não tem nada de errado. Foi só, digamos, uma ferida de guerra que a coitadinha da edição sofreu. Justamente por eu ter dito sobre esse lance da coleção da Glenar, esse Quimeras não foge tanto da raia do outro, Também é um compilado de criatividade muito grande, diversas coisas, em diversas fases, diversas editoras do Milo Manara. Apesar de que de quando eu li, eu vou reler com o tempo, Espero poder ter essa experiência novamente, ler os dois, reler os dois no caso. Da época que eu li, eu achei esse um pouco mais legal, mas aí é o lado moleque, meu lado moleque falando, porque tem um pouco mais de visceralidade, tem um pouco mais de peitinho, tem um pouco mais de trepa-trepa, Mas, de qualquer forma, a arte também, ela tá mais carregada, ela tá bem mais detalhada. Não que na outra não estivesse, só que a outra é um estilo mais linha clara, apenas traços para definir os corpos, não é tão carregado de detalhe. Tem sim umas coisas bem bacanas, uma outra arte até pintada lá, Mas aqui eu curti mais por causa do lance da densidade, dessas paradas um pouco mais explícitas, mais pesadas, e também uma história ou outra que eu também achei bem bacana. Pra vocês terem ideia, como eu disse, é um compilado, vou até contar uma dessas, digamos, histórias especiais, vou falar aqui pra vocês, mas a outra, por exemplo, é a participação que ele fez no Asterix. Tem uma história de 2 páginas ali que ele faz e é bem bacana, assim. Então, não vou poder ficar fazendo muita firula aqui igual eu fiz lá no Câmera Indiscreta, porque como eu disse, são 2 compilados, eles são mais ou menos parelho de proposta. Então eu vou falar aqui também do texto, do prefácio que tem nessa edição, e vou contar uma história pra vocês, pra gente poder dar uma engordada, uma complementada no vídeo bacana. A história que eu vou comentar pra vocês é chamada Dedicado à Corto Maltês, no auto-explicativo.
foi publicado primeiramente na Itália, nas edições da revista, eu não sei se é uma revista e tal, né, se é um semanal, chamada Del Grifo, em novembro de 81. A história ela é breve, ela é de umas 2, 5 páginas, que é o Rasputin, né, o grande antagonista. Tem gente que não fala que ele é um vilão, né, porque ele é aquela área cinzenta e não sei o que e tal, né. O grande Rasputin, né, ele passando por uma ilha, e ele chega tipo, uai, como que eu cheguei aqui, velho? Que porra é essa? E ele anda, né, ele vai andando e vai se deparando com diversos personagens do, né, Corto Verso, do Maltês Verso, que aí eu não posso falar com tanto afinco porque ele é algumas poucas edições em scans, tipo em 2019, 2020, em PDF, uma qualidade bem sofrida, né? Tinha achado legalzinho, né? Hoje em dia tá saindo pela Trem Fantasma, tanto a fase clássica quanto a fase mais moderna, né? E, enfim, o Rasputin chega lá, ele tá perdido e começa a andar pela ilha, né? E começa a se deparar com diversos personagens dessa história, da lore, né? Que nem o povo do videogame fala, da lore do Corto Maltês. E ele fala, fulano, um tal de crânio, né? Ele fala assim, porra, eu te matei, fulano. E ele, sim, e não sei o quê. Todo aquele lance meio lírico, meio místico, meio fantasioso, que algumas histórias aparentemente do Corto tem. Eu li algumas poucas, eu não posso falar com total propriedade, tá? Já peço desculpa se eu falar uma bobeira. E ele vai andando pelos personagens e fala, fulano, cicrano, não sei o quê, né? E, sim, fulano e tal. E eles vão conversando e o Rasputin naquela, né? Ele se acha o bonzão, que ele é o foda, ele é o tudão, né? Ele dá uma zoada nos personagens e fala, vocês não são ninguém. Aquele vagabundo não veio aqui, vocês não prestam, vocês não são nada sem ele. Mas eu não. Eu estava lá, como na primeira aventura dele, né? Tipo assim, se eu não tivesse resgatado aquele cara na primeira viagem dele, né? Tipo assim, na primeira história, não, vocês não teriam nem sequer existido. Vocês não são nada. Sem mim ele é nada, né? Sem eu ele não é porra nenhuma também. Vocês vão ficar aqui perdidos até aquele corno aparecer. Não fala corno, né? Mas até aquele viado aparecer. E ele vai andando, né? Ele, tipo assim, começa a ponderar, né? Inclusive, rapaz, onde você está? Por onde anda? Né? Eu espero que você apareça aqui em algum momento. Pois sem, tipo assim, quase como se fosse Coringa e Batman, né? Você é nada sem mim, eu também não sou nada sem você, né? E aí ele senta assim na beirada, na orla da praia, senta, vai passando as ondas. E é tipo assim, você chegará de uma aventura, mas assim, né? Chegará de uma aventura extremamente exausto. Chegará perto de mim. Tipo assim, ele fala uma frase tipo, como se fosse desfazendo do corpo. E no final ele fala mais ou menos assim, e apesar das nossas inimizades e qualquer coisa, nos juntaremos e teremos aventuras. Aventuras maravilhosas. Aí vai assim e fecha de um jeito bem bonito. Essa história foi publicada em 81, então não sei se o Corto já tinha sido parado, né? Já tinha terminado as histórias da época do próprio Grupo Prat, né? Que seria uma forma de, digamos, matar a saudade. Porque isso você pode ver como uma forma de... Como é que eu posso explicar? Um lance da metalinguagem, um negócio como se os personagens estão ali para atuarem mediante a presença do corpo. E isso, no caso, é quando a gente lê, né? Então o pessoal tá todo mundo lá coçando o saco de boa, porque a gente não leu, a gente não acompanha o corpo. Se o corpo não é acompanhado por nós, a história não progride, ele não vai encontrar essas pessoas. Por isso que o próprio Rasputin fala que quando eles se encontrar, eles terão aventuras maravilhosas. Esse lance dessa metalinguagem com o lance do leitor, né? O leitor, o corpo, o Rasputin, o pessoal, olha a rapa, a tigrada toda, eu achei bem bacana, bem legal, né? Uma interpretação muito bonita. E, como eu disse, se for o caso do Corto Maltês já tiver acabado, né, em 81, tivesse acabado em 81, tem um valor ainda maior, né? Que é como se fosse... estamos com saudade, queremos ver você novamente. Por que eu digo isso, pessoal? Porque tanto o Milo Manara quanto o Gulprat são italianos, entendeu? Então, como se fosse um encarne. Se não me engano, também o próprio Hugo Pratt era uma referência pro Manara. Posso estar enganado, tá? Qualquer coisa vocês me desculpem. Falando agora do prefácio, pra gente rematar o vídeo, pessoal, é feito pelo Manara novamente, e ele comenta sobre, digamos, as suas primeiras empreitadas e como são prazerosas e extremamente difíceis as histórias curtas. Que ele fala que é uma escola muito boa, né? Porém muito difícil, mas ao mesmo tempo muito apaixonante. Ele fala um pouquinho do início de carreira dele e comenta sobre esse lance das histórias curtas. E eu lendo isso, né, até reli, porque é curtinho, né, até no final ele brinca. Nada melhor, né, mais ou menos assim, nada melhor do que combinar com histórias curtas, um prefácio mais curto ainda. E esse aqui acaba aqui. Então, tipo, é 2, 3 parágrafos e uma frasezinha pra arrematar. Eu achei engraçado, bem bacaninha. E lendo isso aqui eu lembrei, né, que eu não sei se numa entrevista, num texto, num prefácio, alguma coisa, mas o Alan Moore, ele falou muito também sobre o lance da, digamos, escola das histórias curtas, né? A história das poucas páginas. A escola das poucas páginas, isso que eu quero dizer. Tô gaguejando aqui. Porque
o Alan Moore começou, se não me engano, na própria 2000 AD, né? Choques futuristas, choques alienígenas, que são da Mythos, tem diversas e diversas histórias feitas por ele nessas épocas, histórias de poucas páginas. E aqui nesse texto fala, provavelmente bate também com os dizeres do Moore em alguma ocasião, né? Que a dificuldade de se fazer essa história, ele fala aqui, no caso do Manara, né? Ele fala aqui que você tem que se rachar em dois, né? Se dividir, se pelejar, se desdobrar e ver a melhor forma de conduzir uma história. Que aí ele fala assim, você tem que botar uma palavra onde se bastam por duas, né? No caso, ele fala ao contrário, se não me engano, que é tipo, onde você põe duas, tem que bastar uma. Você tem que enxugar texto, você tem que manjar da narrativa gráfica, o quadro a quadro. Aonde não entra texto, o visual complementa. E aí no final, por isso que ele fala desse lance que é uma escola apaixonante, porém muito difícil. E aí ele arremata com essa brincadeirinha da frase, né? Que nada melhor que uma antologia de histórias curtas combinar com um prefácio curto. E esse encerra aqui. Se o Câmera Indiscreta era difícil de achar, esse aqui também. Pelo menos as minhas andanças. Se você der sorte, parabéns pra você, adquira, tá? Mesmo esquema, capa dura, papel offset, e saiu na mesma época, se não no mesmo mês. Se você vê o editorial e passou no guia pra vocês, se não me engano, é um mês pra frente do outro, ou os dois no mesmo mês, né? Se você for puxar as edições originais dessa coleçãozinha da Glenar que eu tô explicando pra vocês, a Câmera Indiscreta é de 2012 e o Quimeras é de 2013, tá? Então, assim, o que eu falei lá no Câmera Indiscreta, como eu disse, algumas paradas valem pra aqui também, tá? Você não encontra a tradução de fã, infelizmente. É um encadernado meio chatinho de encontrar, mas são histórias de uma excelente qualidade. Eu mantive, né? Talvez eu não falei lá naquele vídeo. Se eu falei, eu repito agora. Muito também do que o porquê de eu manter essas edições, além da raridade, é o preço que eu paguei, né? Vamos ser bem honestos. Mas no que eu li, tanto aquele lá quanto esse aqui, eu fiquei feliz, fiquei muito satisfeito, porque que nem eu brinquei lá. Porra, o Manara não é um corno que desenha as mulheres tudo igual. Ele é um cara com gabarito, ele é um cara com cacife. Eu só acho que ele tá, hoje em dia, talvez meio de saco cheio das coisas, ou ele faz, tipo, de qualquer jeito pra juntar a grana. Quando ele vê que é um projeto legal, uma parada bacana, um negócio que ele realmente esteja animado, naturalmente, né? Hoje eu tô com tesão, vou fazer um negócio bacana, né? Ele pega no pesado e parte pro pau e vai. Por isso que eu tô com uma extrema curiosidade pra ler O Nome da Rosa. Eu depois vou procurar se já tem resenha na internet afora, porque eu não sei se é o retorno do Manara depois de uns anos, mas eu não lembro de muita coisa dele saindo mais, né? Eu não vou falar que esse aqui foi os últimos, porque tem outras coisas, né? Mas eu falo cronologicamente, né? Lá na Europa, tipo, uma parada 2018 ou parada 2019. Porque, né, como eu tô falando aí até nos outros vídeos, lá no Geek Indie, eu falei do Bouncer, o mercado europeu funciona num time diferente do nosso. Não é tipo a cada um ano, a cada 6 meses, é tipo 2, 3, 4, 5, 10 anos. Então varia muito, né? Então não sei se o Manara tava de boa, né, vivendo de comissão, vivendo, né, de arte comissionada, de venda de alguma coisa, de leilão. Por isso que eu tô muito curioso por esse Nome da Rosa. E é o primeiro tomo ainda, né? A arte dele é muito legal, apesar dos rostos das mãos, como eu sempre brinco, né? Mas eu espero poder ler, né? Ou pelo menos procurar pra ver como é que tá, porque com isso aqui e com a obra que eu resenhei anteriormente, né? Que foi o Câmera Indiscreta, você vê, né? Eu sempre brinco, o cara não é pouca bosta, né? É um caminhão de merda, né? Ele é um cara muito talentoso e, na minha opinião, eu acho que ele só precisa da situação adequada, do estímulo correto. Pois, tipo, quando ele trabalhou, por exemplo, com o Guprá no, acho que é Verão Índio, né? Verão Índio ele fez junto e umas outras coisas também. Né? O Jodorowsky, né, no Borja, ele lá tava extremamente inspirado, né? Regaçando pra caramba. Então ele acho que ele é um cara, ou ele é um cara muito acomodado, ou ele só gosta de se empenhar nas paradas que ele realmente põe fé. Isso aqui vai render, isso aqui é um trabalho legal, vou dar tudo de mim. Por isso, né, repetir novamente que eu tô com uma puta curiosidade no Nome da Rosa, que é um livro do Humberto Eco, tem até um filme, etc e tal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado por ter assistido o anterior também. Como eu falei lá, se eu puder, eu estarei alternando, né? Sejam duas séries, né? Porque, inclusive, eu vou explicar pra vocês. Isso aqui vai ser, digamos, uma mini incursão pelo mundo do Manara. Eu não tenho tantas coisas dele por causa desse lance da repetição, das caras das mulheres, uma outra coisa é rara pra caramba, outras saíram só no tempo da Conde e é chato pra cacete de achar, né? Se eu criar coragem, futuramente vou reler os scans, acho que eu tenho grande parte deles aqui ainda no computador, vou reler e vou trazer os textos aqui pra vocês, né? As resenhas refeitas aqui pra vocês, porque no Instagram, por exemplo, eu só resenho material físico, né? Então, por exemplo, os PDFs da Devir, né? Os releases da Devir, obrigado como sempre, né? A editora.
eu deixo para vídeo, né? Porque aí fica até fácil de pegar insert e tal. O Instagram, ele é prioritariamente para materiais físicos, tá? Então, como eu disse, encarem isso aí como uma mini incursão ao Manara. Se eu criar saco, tiver coragem, vou voltar a comentar sobre os trabalhos solo dele, ou desenhando, né? Como eu disse, Verão Índio, Encontro Fatal, Clique, Perfume do Invisível, por aí vai, né? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, tá? Tem os links aí na descrição, nosso agregador, etc. Essa edição é rara, não tem como. E se bobear, acho que tanto esse quanto a câmera, acho que eu nunca tive pra vender, inclusive. De tão enjoadinha que ela é, pra vocês terem ideia, né? As duas de se encontrar. Então, eu acho que é tudo. Nos vemos no próximo vídeo, numa próxima live, nos grupos afora, qualquer coisa que seja. Se você quiser entrar em contato para conversar, tirar dúvidas, comprar e vender, etc., tem aí o link, você pode entrar e assim que possível eu vou te responder, né? É isso, muito obrigado. Nos vemos numa próxima. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.